Fala galera, beleza? Aqui é o André que tá falando mais uma vez e o assunto que eu vou tratar hoje com vocês aqui é o mais recente, mais novo Evil Dead, né? Acabou de ser lançado aí, tô vendo ali o tempo, acabou de ser lançado aí agora, tem não sei se 1 ou 2 semanas, o mais recente vamos dizer assim, o mais recente filme, né? Da franquia Evil Dead. Será que ele fez jus aos anteriores, fez jus à série, fez jus à trilogia clássica e até mesmo ao remake de 2013? Bom, eu vou dar a minha opinião, o que eu achei do filme. Vou tentar lembrar tudo que eu achei, né? Porque já tem uns 2 dias que eu assisti, mas eu vou tentar lembrar aí e fazer essa recapitulação com vocês, dando a minha opinião sobre o filme, tá? Vamos lá. Primeiro ponto do filme, é um filme que não tem o Ash Williams, né? Isso daí, primeiro ponto, isso não deveria ser um problema, não é um problema, porque o remake de 2013 também não tinha o Ash Williams, né? E foi um bom filme, eu gostei muito, me surpreendi até na época, porque eu fui assistir meio que lá vem mais um daqueles remakes horríveis, né? E não foi o caso. O Evil Dead 2013, ele, na minha opinião, ele sustentou ali a essência do Evil Dead original, né? Para começo. Então, assim, o fato de ter não ter o Ash Williams não é aqui vamos dizer assim, um parâmetro para dizer que o filme vai ser bom ou ruim, né? Porque eu acho que toda a mitologia do Evil Dead já é boa o suficiente para se sustentar sem o Ash, tá? Vamos lá, primeiro ponto, a história em si, né? A história não tem muito o que inventar, né? Tipo assim, a história do Evil Dead, lembrando que tem spoilers nesse vídeo, tá? Tipo assim, se você não assistiu ainda, ou se você não liga para spoilers, pode continuar assistindo, mas se você liga para spoilers, é bom você deixar para assistir depois. A história do Evil Dead em si é uma história simples, não tem o que inventar, entendeu? É uma história que básico do filme de terror, uma possessão espiritual e acabou, entendeu? Igual como se fosse um exorcista bombado, vamos dizer assim, um filme exorcista com elementos ali de gore, com elementos ali, né, um pouco mais ativos do que no que é no Exorcista, né? Que na minha opinião é o que realmente dá medo, dá um pouco de medo, dá aquela ansiedade no Evil Dead, é justamente isso, a possessão em si, né? E o que essa possessão pode gerar, né? Eu achei que nessa história do Evil Dead Rise, eles meio que não conseguiram sustentar a história de uma forma ela ficar interessante, tá? Tipo assim, a locação, os personagens, né? A forma que o Necronomicon aparece, né? A história ela é forçada demais. Tipo assim, o Necronomicon aparece num cofre de um banco enterrado embaixo do prédio, tem um terremoto que racha o chão da garagem e os jovens ali encontram o Necronômico, o cara leva para casa e aquela coisa toda. Assim, ele não consegue surpreender, né? Porque ele utiliza os mesmos elementos dos anteriores, que é pegar um disco para ouvir e liberar o Kandarian Demon, né? O demônio Kandariano, assim, não surpreende e ao mesmo tempo o que ele tem de novo para utilizar, ele não utiliza de forma surpreendente, né? Tipo assim, tá, e forçado. Não que, tipo assim, você não vai cobrar um filme como Evil Dead de ser forçado ou não, óbvio, né? Mas assim, pô, um terremoto que abriu um buraco, o cara, pô, achou o livro ali, pô, assim, sinceramente, não me convenceu a parte da história, né? Outro ponto negativo que eu ressalto no Evil Dead é que o próprio material de promoção do filme, ele meio que entregou demais, assim, sabe? Desde que você vê o pôster, você vê a mãe ali, você já sabe que a mãe vai ser possuída, você já sabe que os filhos vão ser as vítimas ali, né? Então você já espera isso desde o início, não te surpreende, o filme não te surpreende. Você vê a mãe sendo possuída. Uma coisa que eu achei durante o filme todo, que na minha opinião é um defeito também, né? Pelo menos na primeira metade do filme, você fica com a sensação de que não vai acontecer nada com as crianças, assim, com os jovens, assim, fica aquela sensação porque... E realmente o filme traz isso no início, fica aquela coisa, a mãe fica possuída, aí possui, despossui,
vai pra cama e a tia conversando e depois tipo assim, vomita e não sei o que, o filme demora a engrenar, eu acho assim, na parte que mais interessa no Evil Dead, que é você se surpreender com o que a possessão vai trazer, tá? Outro ponto que eu destaco como negativo é os personagens, são os personagens, assim, os personagens não te envolvem, né? No original, você automaticamente você já cria, eles conseguem desenvolver o Ash com a irmã, né, com a Cheryl, de uma forma que quando a Cheryl é possuída, você fica realmente, pô, é a irmã do cara, tipo assim, né? Ela tá possuída, já era, tipo assim, pô, ele vai ter que matar a irmã, você fica nessas, tá? E nesse filme não acontece isso, você não desenvolve um vínculo com os personagens a ponto de quando a mãe é possuída você ficar pensando, nossa, é a mãe, tanto que eles mesmos nem ligam. Se você for assistir o filme, tipo assim, a mãe deles está possuída por um demônio e eles ficam tipo assim, pô, e agora, tal, sabe, inexpressivo, sabe? Você não consegue ter nenhum vínculo com o personagem, sabe? Assim, isso eu achei também um ponto ruim, foram mal trabalhados, né? O garoto lá praticamente só serve para tocar o disco de despertar o demônio. A menina só serve para criticar todo mundo e quando é possuída, tipo assim, tá? Então assim, os personagens, tem uma criança, né? Desde o momento que aparece a primeira vez a criança, você já sabe que não vai acontecer nada com a criança, sabe? Você já sabe, assim, meio que o filme não te surpreende, tá? Tanto que, na minha opinião, eu achei que o filme andou melhor do meio pro fim, no terço final, sabe? Tem uns por que eu acho que ficou melhor? Porque foram onde as coisas começaram a acontecer. Quando a menina ficou possuída e tal, eu acho que ainda tá muito aquém dos originais para sua época, óbvio, e do remake, né? Que você vê que quando a menina é possuída, a garota, a adolescente é possuída, tá, aparece ela se automutilando e tal, engolindo o vidro, mas ainda assim muito inferior ao que foi apresentado no Evil Dead 2013, sabe? Muito inferior, assim, em termos de impacto, não impacta, sabe? Uma coisa meio leve. Não é leve porque é um filme realmente pesado, mas assim, ainda é inferior aos outros e um pouco, sei lá, forçado, na minha opinião. Alguns personagens só aparecem pra morrer, né? Que são os vizinhos. Tipo assim, desde quando eles aparecem, eles não são desenvolvidos de maneira nenhuma. Eles praticamente são só vítimas ambulantes, né? Isso aí também é nítido, né? No filme. Bom, vamos lá, galera. Eu tive um pequeno imprevisto aqui. Eu tive que cortar e vou continuar porque a parte final não gravou e eu vou ter que gravar de novo. Vamos ver se eu vou lembrar tudo que eu falei. Como eu tava falando, alguns personagens são totalmente descartáveis. Por exemplo, os vizinhos. Tem um que aparece só pra dizer que tem uma shotgun e morre. Tal, né? Então assim, a parte dos personagens secundários são muito ruins, principalmente se comparado aos filmes anteriores, onde você se importava até com os personagens secundários, tipo Bob Joe no 2, né? O cara lá, o caipira, né? Sempre, os amigos do Ash. Aqui os personagens secundários são totalmente descartáveis, né? Os vizinhos quando aparecem já sabem que é pra morrer. E como eu disse, eu achei que o filme do terço final até melhorou um pouco, porque começaram a acontecer algumas coisas um pouco mais imprevisíveis, né? Como por exemplo a filha morrer queimada né? E o filho quando morrer, né? Uma das melhores cenas do filme para mim, a melhor cena do filme todo, se vocês assistirem, vocês vão dizer se procede ou não. Foi quando a mãe fica caída no meio do corredor e os dois jovens vêm possuídos e começam como se estivessem chorando a morte dela e de repente começa a rir olhando pra cara da tia, né, e da criança, né? Aquela pra mim foi a cena mais sinistra do filme, é minha cena preferida do filme, né? Sobre o monstro final, não é que ficou bom, não ficou bom, mas de qualquer maneira ficou melhor do que estava, né? Porque tipo assim, ia ficar o filme inteiro naquela lenga-lenga lá da mãe possuída que já não estava convencendo nem desde o início, quanto mais no final. Então quando eles três se juntaram para virar uma aberração, meio que até que eu achei nem tão ruim, mas longe de ser bom, tá? Então é isso, assim, o filme no geral eu não considerei um bom filme. Pra mim, se eu dar uma nota aí de até 10, vamos botar aí 5 para 6, tá? É um filme que de certa forma dá uma quebrada aí no nome Evil Dead, na série, sabe? Na sequência que vinha até agora, que praticamente só alegria, do meu ponto de vista, né? Vamos ver o que o Sam Raimi e o Bruce Campbell vão fazer, se eles vão continuar produzindo esses filmes, né? Que a ideia inicial era de quando o Evil Dead Rise saísse, eles continuarem lançando aí filmes, né, relacionados à mitologia, à sequência, à série
do Evil Dead, mas tudo isso depende da bilheteria, de como o Evil Dead Rise vai ser. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar, a cena inicial do filme, ela remete um pouco mais à essência original, né? Naquela coisa na cabana e tal. Não estou dizendo que o filme tem que seguir sempre isso, né? Não deve seguir sempre isso. Mas a possessão inicial ali, daquela primeira moça ali possuída na cama, falando, né, de costas, me impactou muito mais do que quase todo o resto do filme possuído lá, sobre a vilã principal, no caso, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que funcionam melhor, né? O time tá ganhando, não se mexe, assim. Eu achei que o estilo de vilã, né, de possessão ali que foi apresentada, não convenceu. Você vê que o demônio Kandariano pegava até leve ali. Uma das características dos filmes sempre foi ele ser sempre incisivo nos insultos, né? Falando muitas coisas obscenas, falando coisas que fossem insultar as vítimas, né? Os survivors, né? Sobreviventes. Mas nem isso funciona. Ele fica chamando a tia lá de groupie. Nossa, que insulto chamar de groupie, né? Tipo, sabe? Não convence, assim, realmente foi um filme que deixou a desejar, na minha opinião. Bom, não sei se eu lembrei de falar tudo, como eu falei, o vídeo foi cortado aí no meio, mas fica a minha opinião aí, e se você curtiu, se inscreve, dá um like aí, deixa o que você achou do filme aí embaixo, e até o próximo vídeo aí de filme de terror, de jogo de terror e afins, mundo do terror, certo? Fui, valeu!